Você não está travado, você está resistindo. Deixa essa frase pousar por um segundo, porque existe uma diferença brutal entre as duas coisas. Travado implica impotência, resistência implica escolha. E você inconscientemente está escolhendo não se mover. Pergunta direta: e se tudo aquilo que você chama de problema na sua vida não for um obstáculo externo, mas a sua própria expansão tentando acontecer sem que você dê permissão? E se a ansiedade que você sente de manhã, aquela sensação estranha de que algo mudou, mas você não sabe o quê, não for um sinal de que as coisas estão indo mal, mas de que elas estão mudando rápido demais para a sua identidade atual acompanhar? Isso incomoda. Eu sei que incomoda. Porque é muito mais fácil colocar a culpa na situação econômica, no relacionamento que não funciona, no chefe que não te reconhece, no país que não te oferece oportunidades. Culpar o externo é seguro. Não exige nada de você, não te obriga a nenhuma transformação real. Mas você está aqui, assistindo isso, e alguma parte de você sabe que a resposta não está lá fora. Bashar, o ser canalizado por Darryl Anka, tem uma frase que atravessa qualquer defesa intelectual que você tente montar. As circunstâncias não importam, apenas o estado de ser importa. Hoje, vamos entender o que isso significa de verdade. Não como filosofia abstrata, não como autoajuda superficial, mas como uma estrutura funcional de como a realidade opera e por que você está sentindo exatamente o que está sentindo agora. Porque a linha do tempo mudou. E você sentiu isso. Só ainda não sabe o que fazer com essa informação. Existe um padrão coletivo que se repete há milênios, e ele é tão normalizado que a maioria das pessoas nem consegue percebê-lo como padrão, só o vivencia como a realidade. O padrão é este. A humanidade acredita que a realidade é linear, fixa e compartilhada da mesma forma por todos, que há um único presente, um único passado e um único futuro possível, que você está nessa linha reta tentando sobreviver, progredir e chegar a algum lugar. Mas isso é uma ilusão funcional, não uma verdade absoluta. A física quântica já demonstrou, não como metáfora, mas como experimento mensurável, que partículas subatômicas existem em múltiplos estados simultaneamente até que sejam observadas. O ato de observar colapsa a função de probabilidade. Em linguagem simples, a realidade que você vê é a realidade que você escolheu ver, mesmo que essa escolha tenha sido inconsciente. Você não está descobrindo a realidade, você está selecionando uma versão dela. Bashar explora isso com precisão cirúrgica. Não há uma única linha do tempo. Há infinitas versões paralelas de você, da sua vida, do planeta. Cada decisão, cada crença, cada frequência vibracional que você sustenta, tudo isso determina qual versão da realidade você continua a experimentar. A ilusão coletiva é acreditar que você está preso à mesma linha, que o passado determina o futuro, que o que foi define o que será, não define. Sua identidade vibracional, que é basicamente a frequência emocional que você sustenta no dia a dia, suas crenças mais profundas sobre quem você é e o que você merece, é o único filtro que determina qual versão da realidade continua se manifestando. A maioria das pessoas está operando a partir de uma identidade formada entre os 0 e os 7 anos de idade. Crenças absorvidas de pais, professores, sociedade, programações que nunca foram questionadas. E essa identidade continua selecionando realidades compatíveis com ela mesma. Não com quem você é agora, com quem te disseram que você era quando você ainda não tinha vocabulário para questionar. Isso é o que Bashar chama de escolha inconsciente. Não porque você é fraco ou ignorante, mas porque ninguém te ensinou que havia outra opção. Até agora. Vamos falar sobre como a maioria das pessoas tenta mudar de vida, porque é aqui
que o engano acontece em tempo real. Você está insatisfeito no trabalho. O que você faz? Manda currículo, faz cursos, tenta se qualificar mais, trabalha mais horas, tenta provar que merece uma promoção. Você está num relacionamento que drena sua energia. O que você faz? Tenta se comunicar melhor. Lê livros sobre o assunto. Vai à terapia de casal. Muda comportamentos externos. Você quer mais dinheiro. O que você faz? Procura uma renda extra. Corta gastos. Planeja melhor. Age mais. Tudo isso parece razoável. E em alguns casos, funciona parcialmente. Mas existe um problema fundamental em toda essa abordagem. Ela está tentando mudar o efeito sem tocar a causa. A causa não está na situação. A causa está na frequência que você está sustentando. Pensa assim. Se você muda de emprego carregando as mesmas crenças sobre o que você merece, sobre como o mundo funciona, sobre se você é capaz ou não, você vai recriar a mesma dinâmica no novo ambiente. Talvez com personagens diferentes. Mas o padrão vai se repetir. Sempre se repete. Porque você não mudou o que está selecionando a realidade. Mudou apenas o cenário. O erro que parece normal é acreditar que a ação externa produz transformação interna. Mas a ordem é exatamente inversa. Transformação interna produz nova ação, que produz novo resultado. Porque agora, essa ação emerge de uma identidade diferente, de uma frequência diferente, de um estado de ser diferente. E o mais irônico, quando você muda internamente de verdade, muitas vezes a ação se torna muito mais simples. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você parou de lutar contra a corrente. Você começou a navegar com ela. O esforço excessivo é frequentemente sinal de desalinhamento, não de dedicação. Vou ser direto aqui, porque essa é a parte mais contraintuitiva de tudo que estamos discutindo. Circunstância não cria estado interno. Estado interno seleciona circunstância. Leia de novo. Devagar. A maioria das pessoas acredita que quando as coisas melhorarem, elas vão se sentir melhor. Quando o dinheiro aparecer, vão sentir segurança. Quando o relacionamento certo chegar, vão sentir amor. Quando a saúde melhorar, vão sentir paz. Mas isso é a ordem errada. Não porque seja crueldade cósmica, mas porque a realidade que você experiencia é um reflexo direto, quase mecânico, da frequência que você está sustentando no presente, não no futuro hipotético, no agora. Bashar usa uma metáfora que nunca mais sai da cabeça. Você não sintoniza no rádio e espera que ele mude a estação por conta própria. Você gira o dial. A transmissão já existe. Você só precisa se alinhar com ela. O dinheiro, o relacionamento, a saúde, a carreira que você quer. Essas experiências já existem em uma versão paralela da sua realidade. A questão não é como criá-las do zero. A questão é: qual frequência você precisa sustentar para se tornar a versão de você que naturalmente experiencia essas coisas? E aqui vem o ponto que derruba a maioria das pessoas. Você não pode sentir uma frequência que você não acredita merecer. Mesmo que racionalmente você diga que quer isso, se a sua identidade profunda acredita que não é para você, que é arriscado demais, que você vai perder ou que não está pronto, você vai auto-sabotar qualquer aproximação com essa realidade. Frequência não mente. Seu estado emocional habitual é um GPS preciso de qual linha do tempo você está habitando. Não é sobre fingir que está feliz quando não está. Não é sobre pensar positivo enquanto ignora o que dói. É sobre identificar com honestidade qual é a frequência que você está sustentando, entender de onde ela vem e começar a fazer escolhas conscientes sobre qual estado de ser você quer cultivar. Isso exige trabalho real, não o trabalho de forçar circunstâncias, o trabalho de transformar quem você é,
Existe um problema silencioso que sabota a maioria das pessoas que já entenderam tudo que falamos até aqui. Elas entendem o conceito, mas a mente não para. Durante o dia, pensamentos aleatórios. À noite, a mesma roda girando. A intenção existe, mas está dispersa, fragmentada, concorrendo com dezenas de outras vozes internas que puxam em direções opostas. E aqui está o princípio que Bashar repete de formas diferentes em praticamente todas as suas transmissões. Energia segue foco. Intenção difusa produz realidade difusa. Quando você não tem clareza sobre quem está se tornando, o universo não tem clareza sobre o que te entregar. Não porque exista um universo julgando você, mas porque a sua própria frequência está sendo emitida em múltiplos canais contraditórios ao mesmo tempo. É como tentar sintonizar 3 estações de rádio simultaneamente. Você não ouve nenhuma com clareza, só ruído. A escrita consciente, colocar em palavras, com intenção, com presença, com gratidão real, é uma das ferramentas mais antigas e mais cientificamente respaldadas para organizar o estado interno. Não como ritual mágico, mas como processo neurológico concreto. Quando você escreve com clareza o que é verdadeiro, o que é grato, o que está se tornando, você força a mente a parar devagar e a se alinhar com uma frequência específica. O ato de escrever ancora a intenção no corpo, não apenas no pensamento abstrato. Centenas de pessoas já estão usando o caderno de gratidão e cocriação para alinhar intenção e ação. O link está na descrição. Não é sobre anotar frases bonitas, é sobre criar uma prática diária de encontro com sua própria frequência, de perguntar: que versão de mim está se manifestando hoje? Que estado de ser estou sustentando? O que é verdadeiro agora que vale ser reconhecido? O caderno foi desenvolvido justamente para isso. Para que a prática não seja vaga, para que cada sessão seja uma ancoragem real, não um exercício de pensamento desejoso. Energia segue foco, e foco é algo que se treina, todos os dias. Agora preciso dizer algo que a maioria dos conteúdos sobre espiritualidade e desenvolvimento pessoal evita dizer porque é desconfortável. Despertar não é confortável. De jeito nenhum. Existe uma fantasia muito popular de que quando você acorda para como a realidade funciona, a vida fica mais leve, mais fluida, mais fácil. E em algum nível, isso é verdade. Mas antes de chegar lá, tem uma fase que ninguém avisa. A fase em que você não pode mais fingir que não sabe. Antes de você entender que estado interno seleciona a realidade, você podia terceirizar a responsabilidade. A culpa era da situação, das pessoas, do sistema, da sorte. Isso é doloroso, mas é um tipo de dor passiva. Você sofre, mas não precisa agir. Depois que você entende, de verdade entende, não apenas como conceito intelectual, a coisa muda. Porque agora você sabe que cada vez que você sustenta uma frequência de vítima, de rancor, de medo, de contração, você está ativamente selecionando uma versão de realidade compatível com isso. Consciência exige escolha, e escolha exige responsabilidade. Isso não significa culpa. Culpa é outro mecanismo de contração. Significa autorresponsabilidade, que é completamente diferente. Autorresponsabilidade é a capacidade de olhar para o que está acontecendo na sua vida e perguntar, sem drama e sem autopunição: que versão de mim criou isso? Que crença está gerando esse padrão? O que eu preciso transformar, não no mundo lá fora, mas em mim? Essa pergunta é o ato mais corajoso que qualquer ser humano pode fazer, porque ela retira a narrativa de impotência e coloca a chave na sua mão. E quando a chave está na sua mão, não tem mais desculpa, só tem escolha. Vamos entrar no que talvez seja o conceito mais vertiginoso de toda a filosofia de Bashar. Cada decisão que você toma,
ou deixa de tomar, cria uma bifurcação, uma ramificação, uma nova versão da sua história que começa a se desdobrar a partir daquele ponto. Você não está vivendo uma vida, você está navegando entre versões de uma vida. E o portal entre uma versão e outra não é uma circunstância externa, não é uma oportunidade que aparece, não é um golpe de sorte. O portal é a sua identidade. Identidade é o verdadeiro portal. Quando você muda quem você acredita ser, não superficialmente, mas nas camadas mais profundas, nas crenças que você mal consegue nomear, porque são tão fundamentais que parecem a realidade. Você literalmente começa a selecionar uma linha do tempo diferente. Bashar descreve isso de forma que parece ficção científica, mas que tem uma lógica interna rigorosa. O você que acorda amanhã num emprego diferente, num relacionamento mais alinhado, com uma relação diferente com o dinheiro, esse você não é o mesmo de hoje. É uma versão ligeiramente diferente, com uma frequência ligeiramente diferente, que naturalmente habita uma versão ligeiramente diferente da realidade. A mudança não acontece de uma vez. Acontece momento a momento. Cada vez que você sustenta uma frequência diferente da habitual, mesmo por alguns segundos, mesmo que seja desconfortável, mesmo que a mente racional questione, você está ajustando o dial. Você está se movendo em direção a uma bifurcação diferente. E o que parece que vai exigir anos de esforço, às vezes colapsa em semanas, quando a mudança de identidade é genuína. Porque você não está construindo uma nova realidade tijolo por tijolo. Você está se movendo em direção a uma que já existe. Então por que as pessoas param? Se tudo isso faz sentido, e em algum nível você sabe que faz, por que a maioria das pessoas chega até a beira da mudança real e recua? Não é falta de informação. Você está aqui, assistindo isso. Você claramente tem acesso à informação. É o medo de expandir. E esse medo tem uma lógica muito específica, muito humana, muito honesta. Ele não é irracional. Ele é uma resposta adaptativa de um sistema que aprendeu que ser diferente do grupo é perigoso, que se destacar é arriscado, que mudar significa perder. Evolutivamente, pertencer ao grupo era sobrevivência. Ser diferente era exposição. E mesmo que você racionalmente saiba que não há predadores esperando por você, o sistema nervoso ainda opera com esse software antigo. Mas existe algo ainda mais específico na autossabotagem vibracional que Bashar aponta com precisão. Quando você começa a se mover em direção a uma versão expandida de si mesmo, a identidade antiga, aquela que foi construída durante anos de experiências, traumas, condicionamentos, começa a resistir. Não porque seja má, mas porque ela foi criada para te proteger. E para ela, o desconhecido representa ameaça, então ela cria histórias. Não estou pronto. E se eu falhar? Quem sou eu para ter isso? As pessoas vão me julgar. Não é seguro. E o mais insidioso, ela cria situações que provam que essas histórias são verdadeiras. Porque a identidade é muito boa em selecionar evidências que a confirmam. Reconhecer esse mecanismo não é suficiente para dissolvê-lo, mas é o primeiro passo, porque quando você consegue ver o medo como o que ele é, um padrão de proteção desatualizado, não uma verdade sobre sua capacidade, você cria o espaço para uma escolha diferente. E toda transformação real começa com a capacidade de tolerar o desconforto da expansão, sem imediatamente recuar para o familiar. Chegamos no ponto mais simples e mais difícil de tudo. Simples, porque não exige nada de fora. Difícil, porque exige tudo de dentro. Você quer continuar explicando sua vida ou quer começar a selecioná-la? Essas são as duas únicas opções reais na mesa. Continuar explicando significa seguir construindo narrativas sobre por que as coisas são como são. Porque é difícil.
porque você não consegue, porque o momento ainda não chegou, porque você precisa de mais tempo, mais recursos, melhores condições. É uma narrativa que pode durar a vida inteira. E é confortável, porque não exige o salto. Selecionar a realidade significa aceitar que você está agora emitindo uma frequência, que essa frequência está selecionando agora qual versão da realidade você continua experienciando. E que você tem o poder, não ilimitado, não mágico, mas real, de começar a sustentar uma frequência diferente, não amanhã, não quando tiver coragem suficiente, não quando a situação melhorar. Agora. Baixar é incisivo nesse ponto. A única coisa que você precisa fazer é agir de acordo com a versão mais elevada de você que você consegue acessar, no momento presente, com o que você tem disponível. Não perfeito. Não com garantias. Sem esperar aprovação externa. Apenas o próximo passo mais autêntico que você consegue dar, com a frequência mais elevada que você consegue sustentar, com a clareza mais honesta sobre quem você está se tornando. Um passo, depois outro. E a linha do tempo vai se ajustando, não porque a vida ficou fácil, mas porque você parou de insistir em habitar uma versão de si mesmo que já não te representa. A decisão é interna. Sempre foi. Se você chegou até aqui, você não está assistindo conteúdo por distração. Você está buscando algo real. E isso já diz muito sobre a frequência que você está sustentando. O que falamos hoje não é teoria. É uma estrutura funcional para navegar a sua própria existência com mais consciência, mais intenção e mais honestidade. A linha do tempo mudou. Você sentiu isso, e agora você tem uma linguagem para o que estava acontecendo. O que você faz com isso é a pergunta que importa. Se este conteúdo tocou algo real em você, não como entretenimento, mas como reconhecimento, considere se tornar membro deste canal. Não como consumidor de mais conteúdo, como parte de uma comunidade de pessoas que estão genuinamente comprometidas com essa transformação. Lá dentro, os aprofundamentos são maiores, a conversa é mais direta e o espaço é para quem já passou do ponto de curiosidade superficial. E se quiser apoiar este trabalho de forma ainda mais direta, o botão Valeu Demais está disponível. Não porque eu precise que você aperte, mas porque, se o que foi dito aqui teve valor real para você, esse é um gesto de reconhecimento mútuo. Uma troca energética consciente, nada mais, nada menos. Você não precisa de mais conteúdo para mudar. Você precisa de decisão. E decisão começa com uma pergunta honesta. Que versão de mim vai acordar amanhã? Este conteúdo foi produzido com pesquisa humana aprofundada e apoio de inteligência artificial, unindo consciência, estudo e tecnologia.